gemidos do Senhor. Oh, que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje estou e seguindo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir-se-á o canto dos gemidos do Senhor. Se Jesus Cristo é meu guia, o caminho de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir-se-á o canto dos gemidos do Senhor. Tá aberto, pode falar. Pode falar? Quero vos saudar a todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus pela oportunidade da manhã desse dia estarmos aqui para aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor e pelo Espírito Santo de Deus nos fazer lembrar de tudo quanto o Senhor tem nos ensinado e nos instruídos, nessa jornada enquanto aqui estivermos. Nós louvamos o nome do Senhor, agradecemos a Deus pela vida do nosso irmão Hélio, coordenador desse departamento da Escola Bíblica Dominical, também da nossa irmã Cristiane, que é a professora em uma das classes aqui da igreja dos jovens, para meditarmos na manhã desse dia um pouco sobre a última lição desse trimestre, lição essa que nos desperta e nos traz em memória o que o nosso Senhor Jesus, Ele tanto ensinou a respeito da sua volta para buscar a sua igreja. O tema de hoje é voltados os olhos para a bendita esperança. São o tema que está sendo abordado nesse dia, fazendo o fechamento desse trimestre. Ainda não temos condições de termos aqui a nossa classe presencial, com os irmãos, mas queremos compartilhar com os amados na manhã desse dia esse tema tão importante e tão profundo e tão necessário e tão real, que é o retorno do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. E isso está estabelecido na nossa maior esperança. Glória a Deus. Nada se compara, nada pode se comparar com esse evento que irá muito breve estar acontecendo. E para isto, não podemos perder o nosso foco, não podemos perder a nossa visão, o nosso objetivo. Glória a Deus, que é aguardando a bendita esperança da volta do Senhor Jesus. Eu quero saudar a nossa irmã Cristiane com a paz do Senhor, irmã Cris. Amém. Pai Senhor, pastor, Pai Senhor Moed, Pai Senhor igreja. Estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor e louvamos a Deus por isso, Para juntos estarmos assim aprendendo um pouco mais do que Deus tem a falar conosco nesta manhã. Amém. Glória a Deus. Pai do seu irmão Noélio. Pai do Senhor, pastor Miro. Pai do Senhor, irmã Cristiane. A paz do Senhor a todos os nossos alunos, que está aí nos ouvindo aí através da live no Facebook.
através também do app da Rádio Web, né? A paz do Senhor a todos os nossos irmãos de Jardim Taima, a paz do Senhor a todos os nossos pastores, né? Mais uma vez nós estamos aqui, né? Graças a Deus por isso, comentando um assunto tão relevante, né? Para os nossos dias, né? Que é a aguardada, né? A esperança, né? A vinda do Senhor é a nossa esperança, como diz um hino da harpa, né? A nossa esperança é a volta do Senhor, pastor. Glória a Deus. Amados irmãos, convidamos, né, os irmãos, em especial aqui do Taima, para participar. Os irmãos, os alunos da classe da Escola Bíblica Dominical, compartilhe na manhã desse dia, participe, até pedindo, enviando também a sua, se você tem perguntas a fazer, se você tem, com certeza eu creio que tem, porque quando participamos aqui presencialmente, os irmãos participam trazendo a sua experiência, não é? E não seja diferente na manhã desse dia, tá bom? Mande a sua pergunta, também compartilhe a sua experiência, mandando a sua visão sobre essa lição, não é? Aquilo que você pensa também, que é muito importante e faz parte da nossa Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Como nosso irmão Hélio também falou, nós saudamos com a paz do Senhor o nosso pastor setorial, Misael, ali na nossa sede, que também está realizando na manhã desse dia, assim como em todas as congregações do setor 47, que Deus venha falar de forma muito especial, como tem sido na nossa Escola Bíblica Dominical na manhã desse dia. Amém, pastor. Podemos já, né? Podemos. Glórias a Deus. Vamos estar iniciando, né, fazendo as leituras que a nossa lição ela nos pede a fazer. Vamos estar dividindo aqui, né, irmão Hélio? Nossa irmã Cristiana está participando conosco, isso é maravilhoso. Estaremos também aguardando aqui o nosso irmão Gabriel, que faz parte aqui da classe dos adolescentes também. Mas o tema é da lição de número 13, 28 de março de 2021. É a última lição desse trimestre, que fala: voltados os olhos para a bendita esperança. E o textuário ele se encontra no livro de Tito, na carta de Tito, capítulo 2, e o versículo de número 13, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o tema áureo de abertura da nossa lição nesta manhã. A nossa irmã Cristiana, ela vai ler a verdade prática, irmã Cris. A verdade prática nos diz assim: a nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmadas pela história. Glórias a Deus. O nosso amado irmão Hélio, ele tem aqui a leitura bíblica em classe, né, irmão Hélio? Que se encontra no livro de Atos, capítulo 1, o verso 6 ao verso 11, né? São os versículos 6 ao 11, e o nosso irmão Hélio, ele vai estar compartilhando com os irmãos com essa leitura também bíblica em classe. Amém, pastor. A leitura bíblica em classe está em Atos 1, né? Isso. Versos 6 ao 11. Falei o primeiro versículo ou todo? O irmão lê um, a gente lê outro. Amém. Né? Compartilha aqui. Atos 1, versículo 6. Aquele, pois, que se havia reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? O versículo 7 diz: E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós,
E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Versículo 11. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estás olhando para o céu? E Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, adivinha assim, como para o céu o viste ir. Glória a Deus. Após essa leitura, amados, nós vamos estar fazendo uma oração ao Senhor, rogando a Deus a presença do Espírito Santo para revelar o oculto desta palavra, o profundo, não somente a nós aqui, mas a todos quanto nesta manhã está participando através dessa live da Escola Bíblica Dominical. Querido Deus e eterno Pai, no santo e poderoso nome de Jesus Cristo, adoramos e te agradecemos pela oportunidade, Senhor, que é nos dada a podermos estar lembrando, Senhor, e estarmos também recordando das palavras das quais o Senhor tem falado à sua igreja, tem ensinado a sua igreja, tem despertado a sua igreja acerca da sua volta, Senhor Jesus. Pai Santo, na manhã desse dia nós te louvamos por nossas vidas, nós te louvamos, Senhor, pela vida da tua igreja, nós te agradecemos por aqueles, meu Senhor, que estão também acompanhando o Senhor e estão, Pai, se fortalecendo através da pessoa do Espírito Santo nesta manhã, que Ele mesmo está nos mostrando e revelando a tua palavra. Senhor, mostra-nos, ó Deus, o oculto, revela, Senhor Jesus, através desta lição nesse dia, Senhor. Pai querido, que a nossa bendita esperança ela seja acrescida, ela seja aumentada e seja fortalecida, meu Senhor, através da tua palavra. Pai querido e santo, é o nosso pedido nesta manhã, Senhor, para cada um dos teus filhos e das tuas filhas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amados irmãos, vamos dar sequência nesta manhã, como nós lemos aqui alguns textos da palavra do Senhor que nos leva a esse tema tão importante, glórias a Deus, e tão necessário, é algo que nós não podemos esquecer, não podemos deixar, digamos assim, de meditarmos a cada dia sobre a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? As leituras, os temas que nós lemos aqui, a leitura bíblica em classe, que fala do livro de Atos, quando ali o Senhor Jesus, após ele deixar tudo pronto, como ele mesmo disse, né, para o Pai, tudo está pronto, ele foi assuntos aos céus. Mas no versículo de número 6, não é? Alguém chegou para Jesus, né? E perguntou, versículos 6 e 7, né? Quando diz que eles estavam ali reunidos, então perguntaram: Senhor, restaurarás o Senhor nesse tempo o reino de Israel? Glória a Deus. Essa pergunta ela foi direcionada a Jesus por alguém que estava ali com ele, mas numa visão de uma restauração do reino terreno de Israel e não do reino futuro, que talvez ainda eles não compreendiam esse mistério, não é? Glória a Deus. E portanto Jesus ali em sequência deu a resposta para eles, que não pertencia a eles saber os tempos, as estações que o Pai tinha estabelecido pelo seu próprio poder. E no versículo 7, o Senhor Jesus, a resposta de Jesus aqui, não está falando do reino terreno de Israel, na restauração política de Israel, mas aqui Jesus estava dando a resposta, que nós lemos, glórias a Deus, do reino de Deus, que fala no livro de Atos, um reino futuro para o seu povo, não só para o povo de Israel, mas também para todos quanto iam não está falando receber a Jesus de hoje, na restauração política de Israel, assim, não é? Mas aqui Jesus está dando a resposta que nós lemos, glórias a Deus, o reino de Deus, que fala também, não é? Entende nesse texto? Pode
também fazer o seu comentário. Amém. Antes do comentário, eu só queria... Previado falar um reino que futuro tá para o seu online. povo, não só para o povo de Israel, mas também para todos quanto iam receber Jesus de hoje, a restauração política independente de Israel. Mas aqui da nacionalidade, resposta, glórias a Deus, o reino de Deus entende nesse E nem texto, imaginação pode humana. também fazer o seu comentário. Mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados, ou seja, Previado não um é reino algo, futuro para o seu povo, não só para o povo de Israel, mas também para todos quanto iam receber Jesus de Israel, a restauração política de Israel. Mas aqui da nacionalidade, mostra, glórias a Deus, que o reino de Deus entende nesse texto, pode também fazer o seu comentário. Mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados, Previado um reino futuro para o seu povo, não só para o povo de Israel, mas também para todos quanto iam receber Jesus de Israel, a restauração política de Israel. Mas aqui na nacionalidade, mostra, glórias a Deus, que o reino de Deus entende nesse texto, pode também fazer o seu comentário. mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados, Previado um reino futuro para o seu povo, não só para o povo de Israel, mas também para todos quanto iam receber Jesus de Israel, a restauração política de Israel. Mas aqui na nacionalidade, mostra, glórias a Deus, que o reino de Deus entende nesse texto, pode também fazer o seu comentário. mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados, Previado um reino futuro para o seu povo, não só para o povo de Israel, mas também para todos quanto iam receber Jesus de Israel, a restauração política de Israel. Mas aqui na nacionalidade, mostra, glórias a Deus, que o reino de Deus entende nesse texto, pode também fazer o seu comentário. mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados, Previado um reino futuro para o seu povo, não só para o povo de Israel, mas também para todos quanto iam receber Jesus de Israel, a restauração política de Israel. Mas aqui na nacionalidade, mostra, glórias a Deus, que o reino de Deus entende nesse texto, pode também fazer o seu comentário. mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados, Previado um reino futuro para o seu povo, não só para o povo de Israel, mas também para todos quanto iam receber Jesus de Israel, a restauração política de Israel. Mas aqui na nacionalidade, mostra, glórias a Deus, que o reino de Deus entende nesse texto, pode também fazer o seu comentário. mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados, Previado um reino futuro para o seu povo, não só para o povo de Israel, mas também para todos quanto iam receber Jesus de Israel, a restauração política de Israel. Mas aqui na nacionalidade, mostra, glórias a Deus, que o reino de Deus entende nesse texto, pode também fazer o seu comentário. Ele não deu uma resposta real para essa pergunta que foi feita, mas ele deixou na Bíblia, ele deixou na sua palavra, glórias a Deus, nos evangelhos, não é? E depois reatado, e depois, digamos assim, esclarecido ainda mais pelas cartas dos apóstolos, sobre os sinais do tempo. A irmã Cris falou sobre a criação de Deus, não é? A criação é um dos grandes sinais da proximidade da volta de Jesus. Eu estava lendo aqui, quando a irmã Cris falou, me fez lembrar um versículo que está no livro de Romanos, o capítulo 8, versículo 22, que nos diz assim, não é?
sabemos que toda a criação geme, como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, versículo 23, mas nós mesmo, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos interiormente, aguardando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. Glória a Deus. Então, amados, quando nós lemos que a criação, e aqui é a natureza, é a criação dos animais, é o globo, é a terra, glória a Deus. Quando diz que essa criação, ela geme, aleluia, como uma mulher que está com dores de parto, próximo, não é, a ter, digamos assim, o nascimento de uma criança. A natureza, em muitos momentos, amados, ela está mais sensível a essa mudança, essa transformação que ela vai ter. Glória a Deus, que nós sabemos também que o retorno de Cristo, esse mundo também será mudado, será transformado. Louvado seja Deus, porque o pecado, não é? Ele deformou a natureza. Glória a Deus, não é? Aquela natureza perfeita, aquela harmonia que a natureza tinha, o pecado ele deformou, mas Deus também vai restaurar a natureza. E a natureza, ela está nessa expectativa, glória a Deus, da sua transformação. E se a natureza tem essa expectativa, nós como, aleluia, não é? As primícias do Senhor, a criação perfeita de Deus, e temos o Espírito Santo em nossa vida, não é para nós menosprezarmos esse momento. Temos que também estar desejosos, glória a Deus, e como a natureza gemendo, desejando essa transformação que é o retorno do Senhor Jesus Cristo para nos mudar. Não é verdade, irmã Cris? Amém, verdade. Então essa é a nossa esperança, né, que não pode ser perdida, né? Eu sei que talvez muitas pessoas, como eu já falei, estão já sem esperança, né? O mundo, né, nós já sabemos que o mundo jaz do maligno, não é como diz a palavra, mas, né, essa é a bendita esperança do cristão, né? Crer que Jesus Cristo vai voltar e os dias, né, estão mais próximos da sua vinda, né? Como nunca houve, vamos dizer assim, né? Então, estejamos atentos aos sinais, né? Que mesmo a tanto caos que nós estamos vivendo, ainda há esperança. E essa esperança se chama Jesus Cristo. Glórias, né? a Deus. Moélio, pode comentar, irmão. Perigoso, né, pastor? A gente do nada perder essa esperança, né? Muitos aí estão perdendo essa esperança, né? A gente tem uma ideia, né, de 30 anos tem gente já esquecendo do céu, né? Verdade. Porque uma vida boa que você leva, é perigoso você esquecer do céu, né? Se tá tudo bem aqui na terra, né? Sim. Às vezes o camarada não quer mais nem... já quer ficar por aqui mesmo, né? Então a gente corre esse risco de se acomodar, né? Achar que aqui é o nosso lugar, né? E nós sabemos que nós somos peregrinos, estamos aqui só de passagem. Amém. Irmão Hélio, irmã Cris, olha só, Romanos capítulo 13 e o versículo de número 11, são versículos que ele nos acompanha aqui, a lição de hoje. O irmão pode acompanhar na sua casa, se você está com a Bíblia, o Romanos capítulo de número 13 e o versículo 11, olha só o que vai nos alertar nesta manhã, glórias a Deus, sobre o que o nosso irmão Hélio falou, de nós termos o cuidado de preservar, não é, a nossa salvação, porque ainda não alcançamos. O apóstolo Paulo, ele fala que ele, não é, glórias a Deus, fala, olha, não que eu tenha alcançado. E nós olhando, irmãos, obviamente, não é, como humanos,
na vida de Paulo, na transformação que foi de Saulo para Paulo, não é? A sua vida, glória a Deus, o seu ministério, humanamente falando, a gente fala assim, esse homem já garantiu a sua salvação, não é? Ele já está, o seu lugar já está certo no céu, não é? Aleluia. Mas Paulo, ele tinha uma vigilância, e ele falava, olha, não que eu tenho alcançado, mas eu corro, aleluia, glórias a Deus, não dando murro no ar, não é? Não dando murro, isso é, ele sabia, ele fala, eu sei para onde eu estou indo, glórias a Deus, a minha vocação, eu tenho certeza, e eu estou a cada dia buscando a perfeição para esse momento. E em Paulo, escrevendo aos Romanos 13:11, ele fala assim, e fazeis isto conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aleluia. É o que o irmão Hélio comentou aqui, quando o irmão Hélio falou sobre o passado, me fez em memória esse versículo. Muitos de nós, por exemplo, não é? A irmã Cris, glória a Deus, tem a sua vida praticamente na presença do Senhor, não é, irmã Cris? O irmão Hélio tem um bom tempo de cristão. Eu, graças a Deus, bom seria que eu tivesse aceito ao Senhor, conhecido o Senhor, melhor dizendo, nos primeiros anos de vida, mas isso aconteceu após a minha juventude, mas eu louvo a Deus por isso. Então já temos aí uns 30 e poucos anos de caminhada na presença do Senhor. E quando eu aceitei a Jesus há uns 30 anos atrás, alguém falava para mim, olha, se prepara que Jesus está voltando. Glórias a Deus, não é? Se prepara que Jesus está retornando. E isso faz mais de 30 anos. E quem tem 50, 60, 70 anos, glórias a Deus, caminhando na presença do Senhor, pode ter já ouvido alguém falar assim, olha, tanto tempo, aleluia, né? Que você está falando que Jesus vai voltar e não voltou ainda. Mas isso, irmão, aleluia, não é para nós nos entristecermos e nos acomodarmos. Por quê? Amanhã, glória a Deus, amanhã vai estar mais próximo do que o dia de hoje. É o que Paulo diz aqui nos Romanos, né? Capítulo 13, versículo 11. Agora, a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Glória a Deus, isso é, cada dia que passa, o Senhor vai nos aproximando desse dia tão glorioso para a sua igreja. Glórias a Deus. Eu quero ler agora aqui com os irmãos que estão acompanhando na sua casa, né? Alguns textos aqui da nossa lição, que nós estamos pegando o tema, amados, tá bom? Para não fazermos essa leitura contínua, né? Para que os irmãos também possam participar. Como eu falei no início, os irmãos podem mandar a sua participação, a sua pergunta, glória a Deus, a sua experiência. Num tópico primeiro diz assim, né? Breve o Senhor virá, glórias a Deus, não é? Breve o Senhor virá. E nós entendemos, irmãos, pela Bíblia que um dia para o Senhor, aleluia, é como 1000 anos, não é? E 1000 anos é como um dia. Nós costumamos falar, e verdade é, amados, que Deus, Ele não tem como nós um calendário. Ele não se limita a segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. Não. Deus, Ele é eterno, glórias a Deus. O tempo está com Ele, aleluia, né? Deus, Ele é eterno, Ele não se limita a tempos. Então um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. Deus, Ele não tem esse sentimento que nós temos de que está demorando, está tardando, ou está vindo logo ou antes do tempo. Não, Deus, Ele é o tempo, Ele tem o momento exato, tudo está na sua plenitude, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Então breve o Senhor virá. A vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, é uma verdade ensinada na Bíblia inteira. Da Bíblia inteira, do Antigo ao Novo Testamento, vamos encontrar passagens bíblicas relacionadas, aleluia, não é? A esse retorno. Bendito seja Deus. A presença de Jesus, o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição. O capítulo 53 do livro do profeta Isaías é algo assim profundo,
glória a Deus, que nos mostra esse fato, esse acontecido, não é? Então diz assim: ensinada na Bíblia inteira com abundância de detalhes no Evangelho e nas epístolas, todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. O que o comentarista da nossa lição nesta manhã ele expressa aqui, não é? Há diversas interpretações sobre o tema que foge, aleluia, não é, ao que apresenta esta lição. Inclui, por exemplo, a expressão a segunda vinda, o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Quando o Senhor Jesus ele ascendeu aos céus, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é da sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Aleluia. Por quê? Nós sabemos, irmãos, e somos já esclarecido e ensinado pelo próprio Senhor através da sua palavra, que o arrebatamento da igreja, ele a gente coloca como a segunda vinda de Jesus. Aleluia. E a terceira vinda do Senhor, aí já com a igreja glorificada, aleluia, não é? Será essa visão que os anjos falaram ali para aquele povo que estava olhando da maneira que Jesus subiu. Porque eles falaram, da maneira que ele foi, vocês virão voltar, mas de uma forma agora glorificada. Por quê? A segunda vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja, nós fomos ensinados pelo próprio Senhor que essa segunda vinda, só aqueles que estarão preparados sentirão e virão. Glória a Deus. Não será uma segunda vinda visível a todo o mundo, mas somente para a igreja, não é, irmã Cris? E para aqueles que estão preparados para subir. Aleluia, glória a Deus. E é uma vinda que Jesus, ele não colocará os seus pés aqui na terra. Essa segunda vinda, ele estará nos ares com os seus anjos, dando ordens, glórias a Deus, aleluia. E aqueles que estão dormindo no Senhor, a Bíblia nos ensina que ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, aguardando o Senhor, os nossos corpos serão transformados da mesma essência dos corpos daqueles que foram ressuscitados, e estaremos encontrando com o Senhor nos ares. Essa é a segunda vinda, glórias a Deus, da qual nós estamos ansiosamente aguardando. Aleluia, é o tema da lição de hoje, não é? Que nos traz essa bendita esperança. Agora, a terceira volta de Cristo, aí já com a igreja glorificada, aí sim todos os olhos o verá. Bendito seja Deus. Irmã Cris, pode? Amém. Eu gostaria assim de, rapidamente, só fazer um resumo de Mateus 24. Perfeito. Né? Mateus 24, ele vem falando dos sinais, né? A Bíblia toda, se a gente lê, né, Isaías, Daniel, o próprio Apocalipse, né, a gente vai ver falando sobre isso. Mas Mateus 24 fala dos sinais, né? Aí fala assim, Jesus respondendo, Mateus 24, versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane. Perfeito. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Aí, o versículo 6. E ouvires de guerra e rumores de guerra, olhais e não vos assusteis, porque é missa que isso aconteça. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Perfeito. Né? Só fazendo um resumo, maremotos, terremotos, tantos sinais se resume aqui, né? Em Mateus 24, falando, né, dos sinais da volta de Jesus, né? Da sua vinda, né? E aqui a vinda de Jesus falando, né, da segunda vinda, uma verdade ensinada na Bíblia inteira com abundância. Então, como o pastor falou, se a gente ler de Gênesis a Apocalipse,
a gente vai ver relatos falando, né, desses sinais, e nós precisamos estar atentos. Verdade. Não é porque está acontecendo uma pandemia, vamos dizer assim, que esse é o maior sinal. Os sinais já vêm já de muito tempo, né? Como eu já falei, maremotos, terremotos, pais se levantando contra filhos, filhos contra pai, tantas coisas acontecendo. Então, assim, isso é o quê? É um despertamento para nós, igreja, né? De que a profecia tem que ser cumprida e de que Jesus breve virá, como o pastor falou, ele não se limita ao nosso tempo. É verdade. O tempo é dele, a hora é dele e o momento é dele, mas que está muito próximo está. Com certeza. Né? Glória a Deus. Moel, quer comentar, não? Então pode tacar. Amados, a gente vai pegar essa sequência desses comentários da nossa irmã Cris, porque é muito profundo, é muito maravilhoso. Eu estava lembrando aqui, irmã Cris, sobre essa questão, como nós estávamos falando, né? É muito, vou dizer assim, acessível hoje, né? Quando eu falo hoje, eu falo no nosso tempo moderno, na nossa era, nós entendermos, glórias a Deus, o que a palavra do Senhor nos fala acerca da volta de Jesus, né? Os preparos, né? Aquilo que vai anteceder. E o capítulo 24 de Mateus, ele é muito claro, não precisa ali a gente ter muita interpretação para entender, glórias a Deus, o que o Senhor Jesus ele fala ali de uma forma bastante simples, bastante clara e objetiva, né? Quando fala sobre essa questão, irmã Cris, de terremotos, né, de transformações aqui da natureza, eu comecei, quando a irmã Cris estava comentando aqui, eu comecei a meditar. Olha a evolução de tudo isso, irmã Cris. Vou colocar assim, né? Quando nós crianças, vou colocar assim há um tempo atrás, o que se ouvia de falar sobre essa questão da alteração da natureza era terremoto. O que é terremoto? Obviamente, o tremor de terra, não é? Tremor de terra, se limitava a isso, não é? Glória a Deus. O que era guerra? Guerra era ali as batalhas entre países, né? O que me vem na memória, quando criança, adolescente, posso assim dizer, foi a Guerra das Malvinas, da Argentina contra a Inglaterra em relação a uma ilha que tem aí, não é? Coisa banal, não é? Mas foi uma guerra que com meus olhos eu contemplei. Agora, depois disso que nós o tempo ele vem se aproximando, a gente vê uma graduação em cima desses acontecimentos, irmã Cris. Tsunami. Há 40 anos atrás não via falar sobre isso. Ou até um pouco menor, 20, 30. O que é tsunami? E o que foi o que nossos olhos contemplou há 10 anos atrás, irmãos, na Ásia, na Oceania, não é? Foi algo tão forte que nós sentimos aqui na América do Sul. E resumindo, foi um tremor de terra nas profundezas do mar que abalou o planeta. Países a dezenas, centenas, milhares de quilômetros, no nosso caso aqui na América do Sul, foi sentido aquele tremor, aquele tsunami que devastou algumas cidades ali, principalmente do Japão, não é? De outros países ali da Oceania, da Ásia, não é? Enfim, e hoje, outro fato que a gente via, irmã Cris, somente em filmes, não é? Aquelas cenas de filme de guerra, quando você via explosões, coisas assim, que você ficava admirando aquilo. Os nossos olhos, há alguns anos atrás também, contemplou aquelas torres gêmeas lá lá dos Estados Unidos. Ao vivo, nós não queríamos acreditar, era a cena que nós contemplávamos somente em filmes, vendo aquelas torres descendo, milhares de pessoas sendo mortas. Amados, a graduação dos fatos que Jesus, até porque Jesus fala, olha, vocês precisam ter entendimento, glórias a Deus, não é? Para entender o que eu estou falando. É como se Jesus falasse, eu vou falar um pouco, mas vocês vão ter um entendimento das coisas maiores que vão acontecer, vocês vão se deparar com muitas coisas, eu só estou dando os sinais. Jesus falando, louvado seja o nome do Senhor. Então essa questão, não é, da natureza, dos fatos que têm acontecido, eles têm se graduado muito na nossa era moderna, não é, irmã Cris?
E aqui, Mateus 24 também continuando, o versículo 13, ele fecha falando, o 13 não, o 12, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam, né? Esses são sinais, né? E nós estamos vivendo hoje em dia esse amor se esfriando, as pessoas não sentem mais aquele amor, né? Aquele amor ao próximo, né? Então, assim, a Bíblia fala que o homem nos últimos dias seria amante de si mesmo. Perfeito. Então, né, Jesus aqui, se os irmãos puderem, né, ler Mateus 24, os irmãos vai compreender tudo o que está acontecendo, tudo, né? Então Jesus, ele deixou. E o 11 também fala, e surgirão muitos falsos profetas, né? E se possível enganarão a muitos. Então, assim, tudo, irmãos, tudo que está acontecendo, né? Aconteceu no passado, está acontecendo agora, são sinais, né? Princípios de dores. Verdade. Se é princípio, imagine o que ainda está por vir, né? É o início de todas as coisas. Por isso que essa bendita esperança que a lição fala, a gente não pode perder. A gente não pode perder esse olhar, né, de que Jesus está voltando e para a gente isso é bom, né? Verdade. Então, assim, que a gente possa despertar, né, todos nós despertarmos para estes sinais, Aleluia, que hoje mais evidentes, né? Hoje a gente está vendo com os nossos olhos. A gente viu, né, as Torres Gêmeas, mas foi lá dos Estados Unidos. Né? A gente viu os maremotos, terremotos, tsunami, mas foi em outros países. Agora está muito próximo, está próximo da gente. Né? Então que a gente possa despertar mesmo, despertar, né, para essa vinda mesmo, que está muito próxima de Jesus. Perfeito. Irmã Cris, quando a irmã leu e está escrito, né, o amor se esfriará, isso é muito abrangente, irmãos. Sabe, quando a gente lê esse versículo, né, sem uma meditação profunda, como o Senhor nos permite nesta manhã, esse esfriamento, às vezes a gente pensa que é só entre nós, entre as pessoas, mas automaticamente esse esfriamento distancia as pessoas do que Jesus falou. É o assunto de hoje, é o tema de hoje, sobre a volta de Jesus. A pessoa que esfriou no amor, esse assunto aqui, irmãos, não vai fazer efeito na vida dele mais, porque ele cauterizou na sua mente, no seu coração, que isso não vai acontecer mais. Não vai acontecer mais. Sabe? Eu estava aguardando, irmão Hélio, um versículo aqui para me ler no final, mas os assuntos, o tema aqui já está me forçando a ler agora. Em cima do que a irmã Cris falou, 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 19. Glórias a Deus, não é? Que de encontro ao comentário da nossa irmã Cristiane. 1 Coríntios 15 e 19. O irmão que está aí na sua casa, onde você puder, que tiver com a Bíblia, confere, não é? Esse versículo. 1 Coríntios 15 e o versículo de número 19, que diz, olha, aqui o Senhor Jesus, aqui o apóstolo Paulo, né, ele está relatando pelo Espírito Santo acerca da ressurreição, perfeito? Da ressurreição. Aí, antes de chegar no versículo 19, eu vou ler o versículo de número 16. Ele fala assim: pois, se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. Paulo falando, né? Por um questionamento que fizeram com ele ensinando sobre a realidade da ressurreição. Aí o versículo 17 ele fala: e se Cristo não foi ressuscitado, é vã a nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, o que é que nós estamos fazendo aqui, Hélio? Irmã Cristiane, e chegou também o nosso amado irmão Gabriel, professor dos adolescentes. O que é que estamos fazendo aqui? Nós deveríamos estar dormindo agora, descansando mais um pouco nesse domingo. Porque se nós não acreditarmos, aleluia, que Jesus não ressuscitou, a palavra de Deus diz que é vã a nossa fé. A nossa fé, ela está ligada, ela está estruturada na ressurreição de Jesus. Glórias a Deus.
Porque quando pregamos, quando ensinamos-nos, quando louvamos a Deus, quando cultuamos-nos, é porque nós temos a convicção, a certeza, aleluia, da nossa ressurreição, do nosso encontro com Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele fala isso aqui: é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em nossos pecados, ainda continuamos pecadores, irmãos. Olha que profundidade tem esse versículo, meu Cristiane. A partir do momento que eu não acredito na ressurreição e que Cristo ressuscitou, eu continuo nos meus pecados. Entende isso, irmão Hélio? Glórias a Deus, é o que está escrito aqui, não é? A partir do momento que eu não creio que Jesus ressuscitou, eu continuo pecador, porque essa é a essência do Evangelho, é a essência da minha fé. Quando alguém aceita Jesus, irmão, ele precisa ser ensinado. É o que foi, irmão Hélio, a lição de domingo passado. É isso que falta para as pessoas, é o discipulado, não é? Que foi a lição de domingo passado. As pessoas precisam entender isso, precisam conhecer essa profundidade do Evangelho. Aí no versículo 18, ele continua falando: e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Aqueles que dormiram ou que estão dormindo, a Bíblia é tão maravilhoso que a gente fala aqueles que morreram em Cristo, né? Alguns textos, mas a Bíblia dá ênfase àqueles que dormem em Cristo, e que quem dorme uma hora vai acordar, irmão. Glória a Deus. Quem está dormindo uma hora vai acordar. É o que a palavra do Senhor nos ensina. Aí no versículo 19, irmã Cris, ele diz: se esperarmos em Cristo, só nesta vida, somos os mais infelizes, tem algumas traduções que falam miseráveis, entre todos os homens. Glória a Deus, irmão Hélio. Não é? Isso é o que o irmão Hélio falou, mas a irmã Cris aqui, né? Olha, se estamos satisfeitos com essa vida, não é? Porque tem pessoas, irmãos, não é? Não que o Evangelho ele foi estabelecido para pessoas que vivem, digamos assim, na miséria, na dificuldade. Não, o Evangelho foi para todos. É obviamente que quando a pessoa está passando por uma dificuldade, a probabilidade dessa pessoa lembrar de Deus é maior. Não é, irmão Gabriel? A probabilidade da pessoa se chegar a Deus é maior. As pessoas dificilmente, eu gosto muito, irmãos, daquele versículo que Salomão, né, Salomão já na sua consciência mais consistente, ele fala assim: olha, é melhor eu estar em um velório do que em uma festa. Aí, humanamente, olhando para esse versículo, você fala: é loucura? Você acha melhor estar em um velório do que numa festa? Por que isso? Obviamente que tem uma profundidade aí. O Salomão está dizendo o seguinte: olha, em um velório você faz uma retrospectiva da sua vida. Quem é você? A ponto de você pensar que poderia ser você que está ali sendo sepultado. Aí você começa a fazer uma retrospectiva, lembrar de Deus, não é? E dependendo da morte daquela pessoa que está ali, você também fala: olha, agora eu vou me cuidar mais, não é? Eu vou cuidar mais da minha vida, da minha saúde. Se foi de um acidente de carro, eu vou dirigir agora com mais cuidado, porque faz você ter uma retrospectiva da sua vida, um cuidado. Numa festa, Salomão diz que você às vezes não lembra nem quem é você. A alegria é tanta, não é? As bebidas vêm para tirar, digamos assim, a sua estrutura, e você esquece até quem é você. É isso que Salomão está falando, glória a Deus, para nós termos essa estrutura, louvado seja o nome do Senhor, de não esquecermos de Deus. Então aqui quando Paulo diz, né, que se nós esperarmos a Cristo somente nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens, obviamente que tem razão, porque tem pessoas que têm uma estabilidade de vida que não precisa de nada. Portanto que a Bíblia fala, né? Não que, irmão, é pecado ser rico. Bom seria, glórias a Deus, que todos tivessem boas condições de vida. Bom seria. Mas quando a Bíblia fala que é mais fácil passar um camelo por o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, a Bíblia está falando: o coração dessa pessoa não me pertence.
O coração dessa pessoa, ela está totalmente voltado para aquilo que ele possui, para os seus bens. Portanto, essa pessoa não consegue encontrar o caminho da salvação. É isso que o Evangelho, que o Senhor Jesus está falando a respeito dessa dificuldade. Então, irmãos, glória a Deus, se esperarmos, se tem alguém que está satisfeito com a sua vida aqui, que está tranquilo, que não deseja mais nada, saiba que você é o mais miserável entre todos os homens. Glória a Deus, porque a nossa alegria, o nosso reino, a nossa casa, aleluia, os nossos pertences eternos, eles não são daqui, eles são dos céus e lá já está pronto para nós, irmã Cris. É verdade. Eu estava aqui meditando, pastor, as pregações nesses últimos dias, né? Meu Deus. Em relação principalmente ao arrebatamento da igreja, há muita confusão. Muita mesmo. Nas pessoas sobre o arrebatamento, o quão bom seria, né? Estudos em cima desses temas que a escatologia bíblica vem falando, né? Para que a gente possa, a gente fala assim, se prepara a igreja, se prepara a igreja, mas nós precisamos preparar realmente através de mensagens, de estudo, porque chegou até uma amiga, o ano passado, ela já acreditando que nós já estávamos vivendo o arrebatamento da igreja, né? Eu já ouvi isso também. Então, assim, causa muita confusão, né? Essa lição aqui está direcionado à volta de Jesus, que também, né, vamos dizer assim, engloba o arrebatamento da igreja, né? Então, assim, quem tiver a oportunidade de estudar mais a fundo esse assunto, né? Porque essa lição também vai falar sobre, para que a gente não se engane, que não venha falsos profetas, engane até mesmo os escolhidos, né? Porque é tanta profecia, irmãos, tantas coisas, né, acontecendo, né, de homens se levantando, profetizando. Essa semana, quinta-feira, eu estava com Ezequiel 37 o dia todo na minha cabeça. Quando foi à noite, o pastor da Sérgio ministrou em cima de Ezequiel 37. Eu falei, olha a confirmação, né? Ali o povo de Israel estava vivendo Ezequiel 37, eu vou resumir, foi levado a um vale de ossos sequíssimos. Perfeito. Né? Ali estava representando o povo de Israel, né? Que já estava realmente num estado de decomposição, de tantas coisas. E Jesus, né, Deus perguntou para Ezequiel, Ezequiel, poderão esses ossos reviver? Ezequiel virou para o Senhor e falou, Senhor, tu sabes. E o que Deus falou? Profetiza sobre esses ossos. Aleluia. Irmãos, ali Deus ele começou a falar comigo, Cristiane, em meio a tantos caos que a gente está vivendo, profetiza, a gente precisa usar a nossa autoridade e profetizar. Não estou dizendo profetizar, tem muitos aí falando de dias melhores, nós sabemos que os tempos são maus. Mas profetizar vida assim, as pessoas estão, como eu falei, sem esperança. Então, como profetizar a vida? Falando dessa volta de Jesus, falando da nossa esperança de retorno de Jesus, né? Levando esperança para as pessoas, levando uma palavra amiga para alguém que está precisando, né? Então, assim, os tempos são maus e muitas coisas estão confundindo a mente das pessoas, né? Muitas profecias, muitas coisas. Essa semana saiu, eu vou rapidamente falar, um vídeo de um pastor. Eu só vou mencionar isso porque vários pastores se levantaram contra e veio falando e mostraram na Bíblia. Esse pastor profetizou, falou que dia 30 agora de março, eu ouvi também, né? Que iria morrer mais de 4.000 pessoas e que se a gente não saísse na rua ungido, trazendo pânico. Aí meu irmão até falou assim para mim, Cris, e as pessoas que têm depressão, se escutam uma coisa dessa? E as pessoas que estão vivendo um momento difícil realmente? Então, irmãos, nós precisamos estar atentos a isso, né? Por isso que a Bíblia aqui mesmo, essa lição, fala dos falsos profetas. Tanto é que esse pastor voltou, gravou um vídeo pedindo perdão. É verdade.
Entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer é que a gente precisa estar realmente atento a tudo que está acontecendo, né? As profecias, as coisas. Teve profecias que realmente se cumpriu. Deus falou ano passado e se cumpriram, né? Então, é por isso que em Mateus 24 o Senhor fala, né? Para a gente estar atento aos falsos profetas, por conta, né, que essa vinda de Jesus está tão próxima, que isso já está se levantando, né? É muito nítido, né? As catástrofes, as coisas acontecendo, então está muito próximo. Então muitas pessoas vão se levantar, aproveitando o momento, né, para fragilizar mais o povo. Sim. Né? E é isso. Perfeito. Manuel, fica à vontade. Pode. É verdade, pastor. Acho que a gente precisa crescer, né, no conhecimento, né, na graça e no conhecimento, né. Perfeito. Precisamos, né, porque não pode ficar de bobeira aí não, porque a tendência do final dos tempos é só piorar, né. E eu falo piorar nesse meio, nosso meio, né. Muitos, a palavra já nos alerta, né, que viria muitos falsos profetas, muito, né, a Bíblia fala muitos, não é pouco, né, Verdade. para enganar, para destruir, né, e devemos estar atentos, né. Esse trimestre, essa lição desse trimestre, ela vem nos dar um alerta, né. No tempo bem oportuno, né? E ele fala, né, o verdadeiro pentecostalismo, né? O verdadeiro pentecostalismo, ele compromete você com a evangelização, compromete você com o discipulado, Verdade. né? E como a irmã Cris diz, né, às vezes é por sinais, né? Deus quer nos alertar por sinais, né? E devemos estar atentos, né, pastor? Glória a Deus. Irmãos, e em cima desse comentário, né, de coisas que nós estamos acompanhando, né, o que a irmã Cris está falando aí, centenas, milhares de pessoas viram isso aí, e o que nos preocupa, amados, quando a Bíblia fala que desses falsos profetas, né, irmãos, porque, olha, eu creio, nós cremos em profecias, não é? Glórias a Deus. Mas uma coisa, a gente sempre alerta a igreja. A maior profecia que nós temos é essa aqui. Essa é a maior profecia, irmãos. Tá bom? Glória a Deus. Se você quer saber de qualquer assunto a respeito de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da igreja, em tudo estar aqui. A maior profecia é essa aqui. Glória a Deus. Não é? Agora, quando a Bíblia ela nos adverte sobre essa questão de profetas e fala que enganarão a muitos, se possível enganarão a muitos, por quê, irmã Cris? A gente ouve coisas de pessoas até certo ponto bem conceituadas no nosso meio, não é de pessoas assim totalmente estranhas, são de pastores, entre aspas, né, de irmãs que tem um conceito assim no meio evangélico, não é, que se deixa levar, eu posso dizer assim, que se deixa levar, não é? Porque, irmãos, olha, às vezes a gente quer ser moderados em palavras, mas veja o que aconteceu com Pedro, não é? O apóstolo Pedro, no mesmo instante que ele falou algo de Deus, o adversário entrou na boca dele, e Jesus falou: está repreendido para trás de mim, Satanás. Então nós temos que ser vigilantes. Às vezes a gente se emociona, ou cresce porque Deus usa alguém de uma forma específica, então a pessoa já pensa que não é? Já pensa que é Jeremias, já pensa que é Isaías, já pensa que é Daniel, Elias, e vai se deixando levar. E não é assim. Glórias a Deus. Hoje nós temos a maior profecia, está em nossas mãos, que é a palavra de Deus. Como eu falei, nós não desprezamos a profecia, glória a Deus, mas examinais pelas escrituras se é verdadeiras. E quando falamos sobre isso, né, os tempos, essa questão, se os irmãos lembram, não é, da década de 60 para cá, irmã Cris, irmão Hélio, irmão Gabriel, houve uma avalanche muito grande de falsos profetas.
Um dos mais famosos foi o Jim Jones, lembram? Não é? Que de uma seita lá na região do Texas, dos Estados Unidos, esse fulano, ele formou ali uma seita, criou muitos adeptos e estipulou uma data do fim do mundo, levando centenas de pessoas ao suicídio em uma das suas fazendas que ele tinha. Irmão Gabriel lembra dessa história. Talvez as pessoas sejam mais novos, mas ouviu falar sobre isso, não é? Saiu até naquele jornal Mensageiro da Paz sobre isso, não é? Há muito tempo atrás. Em outras lições também saíram sobre essa questão. E de Jonas para cá apareceu outros nos Estados Unidos também, não é? Formando uma seita, levando adeptos, estipulando datas do arrebatamento, da volta de Cristo. Isso não acontecia, aí eles mudavam as datas e inventavam outras coisas lá. Enfim, faziam pessoas vender suas propriedades, faziam pessoas se desvincular dos seus familiares, não é? E muitos deles foram levados à morte em suicídios. São os falsos profetas, não é? Aí apareceu um mais moderno aí nos nossos dias, né? Esse louco aqui é do Paraná, o INRI. Esse aí todo mundo já sabe que é doido mesmo, né? Isso aí não precisa a gente entrar em detalhe. Esse é falso do falso, não é? Então esse não precisa a gente se preocupar, entendeu? Mas esses que têm uma certa graduação em nosso meio é o que nos preocupa. É o que leva pessoas, sabe, irmãos, a esse desvio da verdade. Mas tudo isso é o que a lição de hoje nos ensina sobre a volta do Senhor Jesus, né, irmã Cris? Isso, e voltando aqui para a lição, aí vou falar dos tópicos, né? Fala da necessidade de vigilância, né? Que faz Exato. necessário a gente ter essa vigilância, né? Não acreditar em tudo Perfeito. que é falado, né? Nós precisamos voltar mesmo à palavra, né? Porque os dias já são maus, então a gente precisa realmente levar uma palavra, né? Uma palavra de esperança em relação a tantas coisas, né? Exortação à vigilância, né? A lição vem falando também. E os alarmes falsos, muitos líderes, né, marcam dias e data da vinda de Jesus. Né, como o pastor falou, Jesus ele está às portas, mas ele não, né, nem os anjos, né, sabe o dia e a hora que Jesus ele vai retornar, né, nessa segunda vinda. Né? Então, mas ele deixa tudo isso que nós estamos falando, é um despertamento para que a gente se prepare para este momento, né? da volta de Jesus. Né? A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes, não a incredulidade, ao falso expectativa e os alarmes falsos. Né? Todos esses alarmes falsos criam o quê? Incredulidade nas pessoas. As pessoas passam a não acreditar mais. Né? Então, assim, que nós possamos despertar essa esperança em nosso coração, né? E se voltar mais à Bíblia mesmo, né? Para que a gente não seja pego de surpresa por essas coisas, né? E que a gente venha, assim, realmente a ter base de tudo aquilo que... Porque nesses últimos dias, irmãos, é muito aproveitamento, muitas pessoas se aproveitando da fragilidade das pessoas, né? Só que Jesus, ele não se aproveita da nossa fragilidade. O adversário, sim, né? Porque Jesus, ele é educado. Ele fala conosco, ele bate, o Espírito Santo, ele bate. Só que o adversário não. Se a gente der brecha realmente, ele entra e destrói tudo, né? Então Jesus, ele está alertando. Ele está alertando sua igreja. Ele está me alertando, né? Para que eu não seja pega de surpresa com aquilo que ainda, né, há de vir. Perfeito. E não tardará, né? Hein, pastor? Como é que se conhece um falso profeta? É simples, não vai cumprir a profecia, né? Perfeitamente. Então, meus irmãos, nós estamos chegando num tempo, né, que hoje é tudo na internet, né? Chega rapidinho. Né, pastor? Perfeito. Devemos vigiar muito
E Qual é a palavra aí? chega Vigiar. distorcido, né, irmão? Isso que é triste. O inimigo ele vai usar aí os meios, né? Como a irmã disse que eles vão ter eles querem tirar um aproveito, né? Por exemplo, eu vou fazer um vídeo que vai viralizar, né? Eu vou aproveitar o atual momento, o cenário. Qual é o meu interesse? O interesse do falso profeta, não falar nem eu tá repreendido, né? De ali ele lucrar ali com esse vídeo, né? Eu digo assim. Então eu aconselho os irmãos não ficar acreditando em tudo que vê pela internet, né? Com certeza. Né? Eu sei que é edificante às vezes, né? Mas vamos vigiar aí, vamos ver o que nós analisar direitinho, né? Pô, tem o pastor, né? Tem um líder, tem para você tirar uma dúvida, né? Deus fala, irmão. Eu creio que Deus fala, né? Às vezes nos alerta de um perigo, né? Mas muitas das vezes é o inimigo também que Confundir, né? quer confundir também, né? Vigiar, orar e pedir para que Deus nos venha nos orientar. Se for da parte de Deus, que Ele venha nos fortalecer, né? Para compreender, né? E porque devemos ficar atento, né? Vigilante, né? E sempre meditando na palavra de Deus, orando a Deus, né? Orar e vigiar, né? Isso que Jesus disse, né? Pra gente fazer, orar e vigiar. E nunca dar crédito, né? A tudo que vê aí pela... Tem muitos irmãos, pastor, muitos irmãos mesmo, às vezes me envia vídeo, né? O que você acha? Isso. Rapaz, né? Dá um trabalho pra gente, né? Dá um trabalho, meu Deus. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Não é verdade? Então, irmão Hélio, se essas pessoas, né? Se essas pessoas cristãs, vou colocar assim, participe da escola dominical. Então. Venha discutir, entre aspas, né, na escola dominical. Era isso que eu ia dizer. Venha Escola tirar sua dominical, dúvida. culto de doutrina. Isso. Né? Sabe? Venha tirar sua dúvida Rapaz. nos nossos cultos de ensinamento. Aí evita, né, como eu falei pro irmão, esse trabalho que dá pra gente. Sabe? Esse trabalho que dá pra gente. Dá uma dor de cabeça. Esse vídeo aí que a irmã falou, tem muitos crentes aí apavorados, pastor. Sim, aí os pastores, apavorado, louvado seja Deus, né? Os pastores se levantaram à luz da Bíblia, pegou tópico por tópico desse vídeo e trouxe para os irmãos a distorção realmente, porque ele falou se eu não me engano, do segundo cavaleiro que fala lá em Apocalipse. Né? Então os pastores, né? E foi muito bom porque trouxe um esclarecimento, né? Porque a visão que ele passou era uma visão que está lá em Apocalipse. Quem não tem aquela base da questão do Apocalipse se assusta. Aliás, né, irmãos? Muitas pessoas têm medo de ler o Apocalipse, né? Ele fala para passar o quê? Nos umbrais das portas. Então, assim, muitas pessoas têm, irmãos... Ele está trazendo a pestilência lá do Egito para cá. Isso. Então, assim, quando a gente precisa... quando a gente for ler Apocalipse, não deixa de ler Daniel, porque é uma complementação, né? E não tenha medo de ler Apocalipse. Eu já vi muitas pessoas tendo medo, porque assim, o Apocalipse é um livro, né, escatológico daquilo que está por vir, e ele está se cumprindo, né? Então há um despertamento também para a igreja para estar lendo, né, esse livro que realmente vem falando do que a gente está comentando aqui, né? Do dia do Senhor, da vinda do Senhor, né? Então, assim, para que a gente não seja pego com essas, né, com essas falsas profecias, né? Glória a Deus. Amados, é sério a coisa, muito sério. Eu estava vendo, irmã Cris, também, né? Um vídeo da nossa irmã Andréia, Andréia Santos, ela é uma missionária, e ela gravou, né? Ela gravou um vídeo em cima disso aí, né? Dessa questão desse pastor que trouxe esse pânico, né? E Deus usou muito essa irmã, entre tantos, como a irmã falou aqui, né?
ela explicando na Bíblia, né, como isso, sabe, é falso, como a igreja precisa se preparar e não entrar em pânico, né? Deus continua abençoando essa irmã e tantos quantos, né, se levantou no momento certo para rebater, não é, esse momento, sabe? Aí essa questão, né, de ungir os umbrais, irmãos, hoje não se unge mais essas coisas. A unção hoje tem que estar na nossa vida, sabe? Nós temos que ungir o nosso coração, a nossa vida, a nossa estrutura, a nossa postura cristã é o que nos vai fazer, glórias a Deus, o mal não chegar, sabe? É o que vai fazer, né? No Antigo Testamento Deus ordenou lá, olha, põe um fio escarlate sobre, no caso lá da casa de Raabe, né? Porque para a gente identificar qual é a casa, né? Lá no Egito o Senhor mandou colocar entre os umbrais da porta para identificar quando vinha o anjo destruidor. Mas hoje, glória a Deus, quando Cristo veio, irmãos, essas coisas mudou. Hoje a proteção é nós que temos que fazer, é a nossa comunhão com Deus, glórias a Deus, é a nossa vida com o Senhor que nos vai, é o que a palavra diz, se chegarmos a Deus, e o adversário se afugentará de você. E lembrando também de Jó, né? Antes do adversário tocar na vida de Jó, ele se apresentou diante de Deus, pedindo permissão, né, ao tocar na vida do seu servo. Então, assim, nada acontece fora da permissão de Deus. Com certeza. Né? Tudo. Aí você fala, mas Cris, então Deus ele é mau? Não. As profecias têm que se cumprir. Né? Então, assim, independente de tudo que está acontecendo, as profecias estão se cumprindo. Sim. Né? E irmãos, e quantas pessoas nessa pandemia também, né, levando para um lado bom, aceitaram a Jesus, voltaram para Jesus. Né? A gente não tem noção, não temos dimensão do quanto Deus já alcançou através de tudo que está acontecendo. Muitos que estavam afastados, muitos que estavam afastados voltaram. E muitos conheceram também a Jesus através disso. Verdade. Né? O irmão Hélio estava comentando sobre o adversário colocar dúvidas. Isso aí é um ponto estratégico dele. Os irmãos lembram, na tentação de Jesus, ele quis colocar dúvida em Jesus. Falou, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és. Né? Como quer dizer, né? Tentando colocar dúvida no próprio Cristo. Quanto mais em nós. Não é, irmão Gabriel? Quanto mais em nós. Então é preciso a igreja, nós, irmãos, estarmos firmados na palavra do Senhor, como é o caso nesta manhã, nessa lição tão maravilhosa. Glória a Deus. Irmão Hélio e irmã Cris, nós estamos já se aproximando aí do nosso final dessa live, né? Mas eu quero ainda, por exemplo, trazer dentro da lição, irmão Hélio, em memória, o que está no livro de Atos, no capítulo 1, que foi o texto em classe, né? Quando alguém perguntou para Jesus quando era que Jesus ia restaurar o reino de Israel. Aqui foi uma pergunta política, porque Israel estava sendo oprimido, né, naquela época pelos romanos, enfim, outros reinos da época, outros governantes da época. Então Israel queria a sua, vou colocar assim, a sua independência, emancipação, vou colocar assim. O seu estado não era reconhecido. Então Jesus falou, não vos compete saber os tempos. Isso, irmão, olha a época que fizeram essa pergunta para Jesus e quando se cumpriu. 1948, aproximadamente 70 e poucos anos atrás, quando Israel foi reconhecido pelas organizações das Nações Unidas como Estado. Glória a Deus. Foi emancipado como Estado de Israel. 1948. E o que é que nós temos com isso? Muita coisa. O voto de Minerva, o voto final que trouxe Israel como nação, foi dada por um brasileiro, o embaixador, um representante brasileiro na ONU, que era Oswaldo Aranha. Ele que deu o seu voto, que fez com que o Estado de Israel fosse uma nação. Glórias a Deus. Né? Então se cumpriu o desejo daqueles que fizeram a pergunta para Jesus. Isso é um sinal.
E esse sinal de 1948, irmão Gabriel, representa a figueira. Lembra quando Jesus falou, olha, olhais a figueira representa Israel. Quando ela começar a dar os seus frutos, e foi exatamente aí que Israel, não é, sendo nação, tendo agora o seu estado, o seu país, eles começaram a dar o seu fruto. Foi quando os judeus que estavam espalhados pelo mundo em outras nações, puderam com liberdade voltar para Israel, a partir de 1948. E esse estado, essa figueira começou a voltar a dar fruto. Foi um dos grandes sinais que Jesus deixou para que a igreja ficasse atenta acerca da sua volta. Agora, irmãos, um dos últimos e grandes sinais. Aí eu quero, irmão Hélio e irmã Cris, para a gente estar fechando aqui, eu até anotei aqui, em 2004, eu até anotei aqui, em 2004, que eu guardo todas as lições bíblicas, né? Eu estava vendo ontem à noite, lendo essa revista, e eu vendo lá, puxei uma lição da CPAD de 2004. Ela trouxe o assunto sobre a volta de Cristo também. E na lição de número 5, eu estava lendo lá, irmão Hélio, e foi o último trimestre de 2004. Na lição 5, o tema foi a reconstrução do Santo Templo. Esse é, talvez, o maior sinal visível para estabelecer o reino do anticristo. E Daniel, ele falou sobre isso, eu até anotei aqui, Daniel falou sobre isso no seu livro, no capítulo 9, versículo 27, tá? E o Senhor Jesus, no capítulo que a irmã Cristiane estava lendo aqui em Mateus 24, Jesus, ele fala sobre exatamente essa questão. E é tão verídico, irmão Hélio, irmã Cris e irmão Gabriel, é tão verídico que Jesus, ele cita aqui, Daniel 24 de Mateus e versículo 15, ele diz: portanto, quando virdes, ou quando vocês verem que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Aí Jesus coloca, o escritor da Bíblia coloca entre parênteses, né? E Jesus falou, quem lê, entenda. Isso é para interpretar. Esse lugar santo que o anticristo vai profanar, porque o judeu, ainda, os judeus ortodoxos, aqueles que têm ainda a lei, né, que não aceitaram a Jesus como seu Salvador, que se mantém naquela liturgia desde o Antigo Testamento, eles querem um templo para voltar o sacrifício, irmão Hélio e irmã Cris. Eles querem um templo, como no Antigo Testamento, para fazer o seu sacrifício a Deus de novo. E esse templo ele vai ser construído, não é aquele templo que está lá. Aquele templo que está lá é o dos muçulmanos. Não, eu estou falando daquele lá de Israel. Não estou falando aquele da Celso Garcia, não. Eu estou falando daquele lá de Israel. Aquele que tem uma mesquita dourada, uma cúpula dourada. É a mesquita de Omar. Exatamente. É naquele lugar que os judeus querem construir o seu templo. Sim. Tem até um projeto para remoção ou destruição realmente daquele templo. Perfeito. Israel tem toda uma potência. Se ele quiser remover dali, ele remove. Sim, né? Remove. E exatamente ali. E quando isso começar a acontecer, que como a irmã Cris, os projetos já estão em mesa, e começar a surgir, irmãos, glórias a Deus. Eu costumo dizer assim, irmão Gabriel, comece a fechar o zip da mala. Prepara tudo. Por quê? Não é, Cris? Vai ser naquele templo, nesse santo templo, que o anticristo vai profanar. Isso. E tem muitas dúvidas, pastor, sobre essa questão do próprio anticristo mesmo. O palco já está preparado para ele. Tudo, se você vê a economia, a política, tudo já está sendo preparado, né? Porque o anticristo, irmãos, ele vai ser uma pessoa persuasiva, ele vai ser um homem
de uma persuasão no falar muito, uma pessoa muito inteligente, Político, militar, né? Ele vai conseguir enganar o povo de Israel lá, porque o povo de Israel, né, que ainda não, eles ainda estão esperando o Cristo, ele vai conseguir enganar, né, através da persuasão, através daquilo que ele vai falar. Então tudo, irmãos, tudo já está sendo preparado para a chegada dele. A gente não sabe de onde que ele vai vir. Sim. Né? A gente não sabe. Mas que tudo, né? É só olhar para a política, é só olhar ao nosso redor, tudo. Né? Não somente aqui no Brasil, mas no mundo todo. A movimentação, né, dos grandes homens aí, né, já preparando a chegada do anticristo, para que ele possa reinar nesse templo, né, lá em Israel. E outra coisa, Mancris, ainda no seu raciocínio, que é lógico e importante aqui, olha só, como teve o precursor de Jesus, que foi João Batista, né, que preparou o caminho, a Bíblia diz que foi o precursor que preparou o caminho para as pessoas chegarem a Jesus. Existem centenas e milhares de marcas, como a irmã Cris falou, de empresas, de homens importantes financeiramente no mundo, de organizações mundiais, irmãs e irmãos, tá? Que estão preparando o caminho para o anticristo. A Bíblia fala, irmão, que ele não se manifestou ainda, porque tem um que está detendo ele, que é o Espírito Santo. Glórias a Deus. É o Espírito Santo. Existe, irmã Cris, até um comentário, né, entre nós evangélicos e os teólogos que estudam a Bíblia, de que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo não vai, ele vai ficar. Tem essa divergência de interpretação. No meu ver, o Espírito Santo ele vai. Aí alguns falam assim, mas e aquela salvação que vai ter no período da grande tribulação? Será pela sua própria vida. Será pela sua própria vida. A Bíblia diz que não vai ter mais a graça, que não vai ter mais o Espírito Santo para auxiliar, para ajudar. Vai ser pela própria vida das pessoas. Por não aceitar os dogmas, a liturgia do anticristo, as pessoas serão mortas. Então, o que está segurando é o Espírito Santo. E ele vai ser um homem muito, né, os 3 primeiros anos e meio, né, um homem muito bom. Exatamente. Influente. Porque, né, a bondade, né, acaba enganando a muitos. E aí depois ele se revela, depois de 3 anos e meio, ele se revela como o anticristo, né? E aí começa realmente o período da grande tribulação. Por isso que nós não estamos vivendo nós estamos vivendo momentos de tribulação. Sim. Não a grande tribulação. A grande tribulação só quando o anticristo... É os princípios, né, de dores que Jesus fala. Os princípios de dores. Nós estamos vivendo períodos de tribulação, mas não a grande tribulação. Essa grande tribulação ela vai começar a ocorrer nesses 7 anos, né? São 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de aonde ele vai realmente se manifestar para aquele povo de Israel. E aí ele vai começar a perseguir através do quê? Dos sinais, que é a marca da besta, né? O 666, né? Exato. Então, assim, já vi pessoas falando que quer... Cris, mas se eu não for na primeira, eu vou na segunda. Meu Deus, misericórdia, Senhor. Já vi pessoas falar isso pra gente. Então é por isso que a gente precisa realmente se preparar para quando Jesus ele nos chamar, a gente... Porque se o que a gente está vendo é ruim, o que está por vir na grande tribulação é muito pior. Sim. Né? Pastor, porque ele não vai ter dó mesmo. Tem um texto aqui de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Está aberto aqui, eu até anotei. Que Paulo fala assim. Exatamente. 2 Tessalonicenses, né? Isso. Capítulo número 2, é verdade. Eu tinha até colocado essa referência aqui também. Que diz assim: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movai facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo
estivesse já perto. Uhum. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia Perfeito. e manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia que dizia quando ainda estava convosco. E agora vos sabeis o que detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. Né? Então Glória a Deus. Jesus não virá enquanto não ocorrer esse evento aqui do anticristo, né? Né, pastor? Sim. Então já traz um alerta, né? Que surgirá falso profeta dizendo que Jesus está ali, está acolá, Exatamente. né? Então a palavra aqui já nos adverte que Jesus não virá antes que o anticristo se manifesta, né? E ocorre o arrebatamento, Isso. e aí depois a terceira vinda, né? É a terceira vinda. terceira vinda de É a Jesus. terceira vinda. Porque, se eu não me engano, essa mesquita, ela está no Monte das Oliveiras, ali um pouquinho mais assim. Embaixo está o Muro das Lamentações, se os irmãos verem. Perfeito. O Muro das Lamentações, em cima até essa mesquita, que é onde é o Monte das Oliveiras, onde vai acontecer o Amargedon, que é um assunto... Esse é um assunto, irmãos, que a gente precisa trazer mesmo para a igreja, porque... Quer ver, ó, o que a Cris falou, irmão Hélio, em cima do seu comentário, veja bem aqui. Essa manifestação, a Bíblia fala que o espírito do anticristo ele já está no mundo. Já está. João fala isso nas suas epístolas lá perto do Apocalipse. Ele fala que o espírito, isso é a ação, já está no mundo. Mas ainda o anticristo não se manifestou ainda. Mas é aquilo que a gente falou, os precursores, o preparo, já está tudo pronto para ele. Esse versículo 4 aqui da leitura que o irmão Hélio fez, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, é o templo que nós estávamos falando. Ele profanará esse templo, que será construído pelos judeus, não é? Pelos judeus. E fala, o profeta Ageu, ele tem um versículo muito conhecido, né? Muito famoso, vamos dizer assim, conhecido nosso, que fala, capítulo 2, versículo 9 de Ageu, que fala assim, ó, a glória da última casa, Será maior que a da... essa última casa é esse templo, É. porque não haverá mais outro templo, esse será o último. Então a glória desse templo será maior do que o do outro. É onde esse templo, o anticristo, ele vai profanar. É uma semelhança do tirano, não é? Epifânio Antíoco, que na época da história da igreja, né, da perseguição dos cristãos, ele foi um dos que profanou o templo, um dos templos lá que foi construído lá em Israel, né? Oferecendo, por exemplo, carne de porco, ou sacrificando porco lá no templo, que era uma profanação para o povo judeu. Entendeu? Quando fala profanar, é isso, uma profanação contra aquilo que os judeus abominavam. Foi o que mais eles fizeram naquele tempo. É o que vai acontecer com esse novo templo, que em breve estará sendo reerguido aí, irmão Hélio, irmã Cris. É por isso que a gente precisa estar atento a essas movimentações, tudo que está acontecendo, política, Sim. saúde, tudo, né? Porque quando realmente ele se manifestar, vamos dizer, em carne e osso, né? Vamos dizer assim, né? Humanamente falando, né? Terá uma única moeda, uma única religião, né? Tudo será unificado. Então, por isso que tudo já está se movimentando para essa unificação já, né? Política, econômica, tudo, né? Então, como o pastor falou, João Batista ele foi o precursor, né? Aliás, ele preparou, né, a chegada de Jesus, e nós precisamos preparar a vinda, né? Assim, pregar realmente que Jesus está voltando, que Jesus liberta,
né? E que está muito próximo. Né? É o que detém. Porque, irmãos, nós olhando, é o que diz aqui o versículo 6, agora vós sabeis o que o detém. Deter é segurar, é não permitir, né? Para que a seu próprio tempo seja manifestado. Não é da maneira que ele quer. Como a irmã Cris falou agora há pouco, que Deus tem o controle de tudo, irmãos. Tudo que está escrito na Bíblia vai acontecer, que seja bom aos nossos olhos ou ruim, não é? Que seja difícil para a gente ou não, vai acontecer, mas tudo está no controle de Deus. E a igreja, sendo fiel ao Senhor, ela estará livre, ela estará protegida dessa situação, não é? Então hoje, como a irmã Cris e o irmão Hélio comentou aqui, irmão Gabriel, tudo o que falta, a tecnologia hoje para implantar um sistema mundial de uma hora para outra é no piscar de olhos. É no piscar de olhos, sabe? De uma única moeda, de um único documento, de um único CPF, vou dizer assim, não é? Enfim, tá muito pronto, tá muito preparado. Mas o Espírito Santo, Deus que está no controle, vai ser quando Deus permitir. Glórias a Deus. Amém. Amém, amados? Palavra maravilhosa, né? Estamos chegando. Sim, irmão Gabriel. Uma pergunta. Já questionaram também Pois não. a respeito da vinda de Cristo. A gente fica só olhando para os sinais e esquecendo também que a gente pode partir antes da vinda de Cristo. Então, Sim. a gente tem que estar a todo momento preparado. Sim. Sim. Individual. Obviamente que Jesus vai vir na volta coletiva, senão a igreja nunca vai subir. Se o Senhor vir, no nosso entender humano, só individualmente, ela nunca vai subir. Vai ter um momento, assim como foi no passado, no presente, no futuro, vai ser assim, não é? Muitos, vamos colocar assim, né? Para esse irmão, essa irmã que fez o comentário muito, muito importante. Vamos supor, irmão Gabriel, irmão Hélio, irmã Cris, que estamos aqui. Se Jesus, é uma colocação nossa, só para a gente entender, né? E tentar responder a pergunta. Se Jesus vir, vou colocar assim, daqui a 100 anos, nenhum de nós estamos aqui mais. Mas todos quantos estiverem aqui, firme no Senhor, subirão de uma vez. Né? Haverá. Eu particularmente acredito que não só eu, o irmão que está aí do outro lado, o irmão Hélio, a irmã Cris e o irmão Gabriel, o nosso desejo é participar do arrebatamento. Não é que maravilha, não será, né, irmão? Não participar da morte como foi Elias, como foi Enoque, não é? Os personagens da Bíblia que diz que eles não experimentaram a morte, mas Deus tomou para si, né? Bom seria, obviamente que, né, a gente não quer ser hipócrita, né? Tem um irmão que fala, Senhor, volta hoje, mas para a pessoa quer ir para o céu, para ir para o céu você vai passar por um processo da morte, não é? E ninguém quer morrer, não é verdade? Ninguém quer morrer, a gente não vamos ser hipócrita. Então vamos estar aguardando o Senhor, glórias a Deus, no arrebatamento ou individualmente. O importante é nós estarmos prontos. E que Jesus ele está fazendo a colheita. Isso está. Ele está. Igual a irmã estava lendo o Mateus 24, né? Sim. Jesus conta uma parábola das 10 virgens, as 10 prudentes e das 10 descuidadas. 5, né? 5 prudentes e 5 imprudentes, né? Isso. E ambas tinham o mesmo objetivo, né? Perfeitamente. Mas só que teve azeite, né? E conseguiu ir até o final, né? Então todos nós temos o mesmo objetivo, né? De ir para o céu, mas devemos a cada dia nós melhorar, né? A nossa Sim. condição, né? Pedindo graça a Deus, né? Deixar de pecar a gente nunca deixa, né? O pecado, a palavra de Deus diz que a gente peca por pensamento, por palavra, né? Mas a cada dia você está se humilhando, se renovando, né? Como diz Apocalipse, os que estão limpos que
cada dia mais se purifique, né? Fique mais limpo. E os que está sujo, cada dia mais fica mais sujo, né? Então devemos a cada dia procurar melhorar e refletir, né? Isso. E pedir graça para Deus para que nós possamos suportar chegar até o final, né, pastor? É verdade. Esse é o nosso alvo. Nosso alvo. Amém, irmão? Podemos pegar. Irmã Cris tem a sua palavra de agradecimento final. Amém. Eu quero agradecer os irmãos, né, que nos acompanharam, Glória a Deus. né, nessa manhã, nessa lição que é muito extensa, né? Sim. Mais pra frente a gente pode estar voltando, né? E agradecer a Deus, né, por essa oportunidade e que Deus ele abençoe a cada um, proteja, né? Que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor e que vai adiante de nós nos protegendo e nos guardando, né? quiser tocar. Amém. A nossa audiência agora tá aumentando agora, pastor. Agora que estamos terminando. Amém. Agora que o povo foi acordar, meu Deus do céu. Agora que começou o bom, né? Não é? Mas, amados, nada como as aulas presenciais, né? Mas nesses 2 domingos, irmão Hélio, irmão Cris, né? Que está hoje aqui, irmão Gabriel, está sendo muito, muito bom, muito proveitoso, né? Mas, querendo Deus, no próximo domingo, não sabemos ainda como vamos ter a liberdade de cultos presenciais durante essa semana, mas se não, em nome do Senhor Jesus, se até lá Ele não vir, não é? Nós estaremos aqui na live iniciando, não é, irmão Hélio, o próximo trimestre, tá? Domingo já começa o próximo trimestre. Vamos ver durante a semana as aquisições das novas lições, né? Olha, pastor, eu vi aqui a minha tia Carmen Lúcia, estava assistindo também. Amém. Amanda. A paz do Senhor. Deus pra elas. abençoe. A paz do Senhor para elas. Irmão Gabriel, tem algo a falar mais? Tem uma mosca na câmera aí, mano. Ah, é? Tira aí. Aí. Ó, miserável, hein? Irmão Gabriel, tem alguém aí mais se manifestando? Pergunta alguma coisa? Tá. Eu quero também, amados irmãos, agradecer, não é, a participação dos irmãos da escola dominical, aqueles que às vezes no domingo tem algum compromisso, não é, de trabalho, que não pode estar na escola dominical, que teve oportunidade hoje. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os irmãos do Taima, a classe dos irmãos, das irmãs, né, dos jovens, adolescentes, as crianças que ainda também não podemos estar presencialmente, tá? Deus continua abençoando a todos e preparando, né? Glória a Deus, esse dia para que possamos retornar aqui presencialmente, todos aqui, continuando aprendendo e lembrando da palavra de Deus. Quero agradecer a nossa irmã Cristiane, Deus abençoe a irmã Cris, um abraço especial e a paz para a sua família. Obrigado, irmão Hélio, irmão Gabriel, né, pela condução desse trabalho na rádio Adetaima, né, nessa live aqui pela manhã. Amém, pastor. Quero aqui agradecer aqui, antes de agradecer, a gente está passando por alguns problemas técnicos, né? A internet nesse momento não ajuda a gente, né? E às vezes trava e o áudio some, né? Mas a gente com paciência reinicia a live de novo e assim vai, né? Quero pedir desculpa aqui aos nossos irmãos, né? E agradecer aí aos nossos irmãos aí que participaram aí no Facebook, nossa irmã Valdete Fernandes, né, lá de Minas, né? Tá Glória a Deus. dando essa honra aí, nos acompanhando. Ela congregou aqui, pastor. Ela, Amém, ela é seu Senhor, esposo ela. Reginaldo, né? A nossa irmã Miriam, a líder das crianças, né? Amém. Acompanhando aqui. A nossa irmã Cris Alves. Amém. Glória a Deus. Nossa irmã Marciana Pinheiros também aqui. Sim, o nosso irmão Gerivaldo Viana, Esposa do Wagner. colega de trabalho, né? Marciano. Nossa irmã Elci, Amém. nosso irmão Gabriel, nossa irmã Raildes, Amém. Dani Souza, né? Minha prima. É a prima da Senhor. Acho que ela teve um problema lá com o áudio, né? Oh, Jesus. A nossa irmã aqui, Minha professora Maria Alves de Souza, a mãe da irmã Cris, né? Irmã de Leusa, né? Enfim, todos os nossos irmãos aí que participaram, né? Nos ajuda aí compartilhando aí
nesse trabalho. essa live aí, né? Vamos procurar melhorar aqui. A irmã Bia, Deus abençoe. Olha, A irmã Valdete, né? Jeff também? Olha aí, O irmão Jefferson, um abraço, meu irmão, Deus abençoe, viu? Pastor Anderson, Anderson. paz Anderson. Anderson, Amém. Deus abençoe, Anderson, amigão, Amém, pastor? Vamos procurar melhorar essa parte técnica aí, né? com certeza, vamos sim. Vamos se virando aqui o que tem, né? É verdade. Eu quero, irmão Hélio, também, aproveitando, hoje nós vamos ter nossos cultos ainda presenciais, tá? Nós temos uma live marcada hoje, mas a pedido do nosso pastor Misael, nosso pastor setorial, a partir das 18 horas, todos entrem na live, né? Na rádio ali da nossa sede, a DB 47, né? Belém 47, que a partir das 18 horas, o culto que será apresentado ali de uma live, o pastor Misael, ele preparou algo muito especial, tá? É um culto temático, ele é um culto que se chama Vidas Preciosas, tá? O pastor nos convida a convidar amigos, parentes, onde quer que você esteja, pode participar, que os louvores, a mensagem, a palavra do Senhor estará voltada, né? Estará voltada exatamente para estas pessoas, tá bom? Então, a partir das 18 horas hoje, todo o setor está convidado, não somente o nosso setor, mas todos quanto puder, está acompanhando a live ali do culto da nossa sede, a DB 47, tá bom? Através do nosso pastor Misael, ele tem durante a semana divulgado essa programação, que será com certeza uma bênção no nome de Jesus Cristo. Amém, pastor? Amém. E o tema do próximo trimestre vai ser dons espirituais, né, e ministeriais. Lição aí muito boa também. Em nome de Jesus. Vamos ver se nós conseguimos pegar elas lá, né? pra gente Durante tá- a semana a gente vai conseguir, sim, não é? E se não houver possibilidade das aulas presenciais domingo, estaremos aqui na abertura, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor? Vamos encerrar aí com o hino da harpa, né? Vamos. Amém. Mas antes, deixa eu orar ao Senhor, irmão. Vamos fazer uma oração aqui, agradecendo por esse momento, agradecendo pela participação dos irmãos e das irmãs, e que a mão poderosa de Deus, ela continue a nos guardar, a nos livrar, meus amados, tá bom? Como nós temos dito, né? E não falamos isso por emocionalismo, mas por uma convicção que essa situação vai passar, esse momento vai passar. Deus vai permitir ainda uns dias aqui na terra para a gente continuar evangelizando, continuar nos congratulando, fazendo as nossas reuniões presenciais, nossos cultos, nossas festividades e anunciando ainda o Evangelho de Cristo, tá bom? Mas não, como eu posso dizer, né? Não diminui a sua vigilância, o seu cuidado, tá bom? Faça a sua parte. Eu costumo dizer que nós fazemos o mínimo, o impossível Deus faz, tá bom? Continue fazendo a sua parte, orando a Deus, pedindo guarda e proteção ao Senhor para com você e a sua família, em nome de Jesus Cristo. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que é concedida à tua igreja, Senhor, nesse dia, em podermos aqui estarmos lembrando da sua palavra e nela fortalecendo-nos, Senhor. Pai, muito obrigado pela presença dos teus filhos que compartilharam na manhã desse dia, meu Deus amado, através dessa live, através dessa escola bíblica dominical. Meu querido Deus, cada uma das tuas filhas e dos teus filhos que participaram, que a fé seja acrescentada, Senhor, através da tua palavra nesta manhã. Senhor, também nós pedimos na continuidade desse dia, Senhor, os trabalhos que estão sendo programados através das lives, meu Cristo, nosso culto setorial às 18 horas, põe a tua mão e a tua bênção, porque o Senhor já aprovou, glória a Deus, esse trabalho através do teu servo, pastor Misael. Senhor, nós te louvamos por tudo, ó Deus, te agradecemos pela oportunidade, agradecemos pela vida do irmão Hélio, do irmão Gabriel, da irmã Cristiane, que nessa manhã presença esteve aqui, Senhor, contribuindo para com esse trabalho, e a tua presença nunca nos falte, é o nosso pedido, a nossa gratidão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Pode soltar o louvor. Graças a Deus. Bravo.
que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vida é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom rei nos chama, Breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Céu não entra pecado.